Boa tarde, pessoal. Eu sou sócio-diretor de uma empresa, e essa empresa, há alguns anos, criou uma área de pesquisa que a gente chama de Morphos Labs. Tá? Logicamente, nós fazemos pesquisa de segurança da informação, sempre nessa área, e nós sempre tentamos seguir uma metodologia de onde nós viemos, que todos os integrantes dessa área, dessa empresa, veio da academia, né? Então, inclusive, alguns dos nossos trabalhos ainda estão ligados à academia, e esse é um dos trabalhos que nasceu de uma série de necessidades que a gente tinha, né? O tema da minha apresentação é análise de malwares. Não sei se alguém aqui trabalha nessa área, uma área muito bacana. A pessoa que falou sobre análise forense vendeu o peixe dele, eu também vou vender o meu. E é uma área muito bacana, então é carente de pesquisadores nessa área, e eu vou tentar mostrar para vocês um pouco como é que a gente trabalha e como nasceu essa ferramenta que a gente intitulou Threats in Vitro, que é uma ferramenta que a gente deve lançar aí no próximo mês, uma ferramenta que vai ser gratuita, um serviço na internet, para análise de ameaças. Eu coloquei desconhecidas, mas vocês vão ver que também serve para ameaças desconhecidas, ou conhecidas. Bom, aqui está a nossa agenda. Vou falar um pouco sobre a motivação, a evolução dos malwares, falar sobre APTs, né, visto o momento que nós estamos. Vou conversar um pouco com vocês sobre a análise de malwares, a arquitetura da plataforma, Threats in Vitro, como é que a gente faz essa classificação das ameaças para dizer se é ou não ameaça, e, enfim, quais são os dados que a gente utiliza, e vou tentar fazer uma mini demonstração do sistema. Ok? Bom, vocês devem estar pensando, poxa, agora depois do almoço o cara vem me falar sobre malwares, né? Apesar de ser um tema muito antigo, essa é uma das muitas definições, mas eu acredito que todas girem em torno de uma mesma linha. Vocês vão ver que é algo que está longe, é um problema que está longe de ser resolvido. É um problema que a cada dia vem surgindo novas variantes, e principalmente variantes desconhecidas, e as ferramentas de proteção estão perdendo essa batalha, com toda certeza, se eu posso afirmar com toda certeza. Então, malwares são programas destinados a se infiltrarem em um sistema digital, alheio de forma ilícita, com o intuito de causar algum dano ou roubo de informações. Tá? É isso que a gente vai conversar sobre isso hoje, e como a gente consegue identificar e classificar uma ameaça como essa. Bom, esse gráfico ele mostra a evolução, pessoal, nos últimos 5 anos, da quantidade de variantes únicas de malwares. Tá? Em 2011, a gente tinha pouco menos de 100 mil, mais ou menos 80, né, 70 mil variantes, e apenas nos 3 primeiros meses, isso foi até 31 de março de 2015, a gente já teve perto de 400 milhões de variantes. Em apenas 3 meses de 2015, a gente teve mais ameaças do que o ano inteiro de 2014. Essas ameaças não são necessariamente novas, desconhecidas, né? Mas esse é um dos grandes problemas, é um dos grandes calcanhares de Aquiles das ferramentas de proteção. A maioria delas são baseadas em algo que ela já conhece. Então, ela precisa ter uma assinatura para identificar e para proteger os sistemas computacionais daquela ameaça. Bom, aqui eu vou falar um pouco sobre a evolução, não vou perder muito tempo com isso, mas alguns malwares que entraram aí para o hall da fama. Né, a gente, apesar de algumas literaturas divergirem sobre essa data, né, o primeiro malware nasceu de nós, ou seja, da academia, né, foi em 1986, um malware desenvolvido na Universidade de Berkeley, chamado Brain. E aí passamos pelo Michelangelo, que foi o primeiro malware com data para acontecer, que era exatamente no aniversário, né, do artista que dá nome à ameaça. Tivemos o DMV e o Chernobyl. Chernobyl vale a pena comentar, porque foi o primeiro malware capaz de causar um dano ao hardware. O primeiro software capaz de causar um dano ao hardware. Ele aumentava os ciclos de processamento das máquinas e queimava alguns chips da placa-mãe. Em 99, a gente teve simplesmente uma queda no sistema de internet, que a utilização é muito grande, com certeza, da de hoje, mas a gente teve o primeiro malware que se replicava via e-mail, né? Via uma ferramenta de comunicação que estava começando naquela época, começou em 96, 97 mais ou menos, mas o Melissa ele foi responsável por simplesmente derrubar
né, todos os sistemas de mensageria mundial. E durante 3 dias a gente ficou praticamente sem comunicação por conta dessa ameaça, que ele se auto-replicava de uma maneira absurda. Em 2000 a gente teve um malware que aqui no Brasil nós chamamos de I Love You, né? E lá fora eles o conheciam como Love Letter, né? que foi responsável aí por aumentar o tráfego da rede mundial exponencialmente. Bom, para resumir, a gente teve aqui alguns malwares que entraram para o Hall da Fama, o Maidum em 2004 e o Kabir também em 2004. Em 2008 a gente teve praticamente 1 dia e meio a 2 dias sem internet, né? O Conficker foi responsável por derrubar praticamente e aumentar algumas vezes o tráfego mundial de internet do mundo, tráfego mundial. Até os servidores do Google caíram. E em 2010, provavelmente, foi criada a maior obra de arte nessa área. Não sei se tem alguém aí nessa área, e alguém que já leu sobre essa ameaça, que foi o Stuxnet. Talvez, até hoje, tenha sido a ameaça virtual mais fantástica, digamos assim. Eu passei alguns anos da minha vida estudando esse cara, e é assim de uma inteligência absurda, e até hoje ele é fruto de pesquisa. O Stuxnet foi desenvolvido, ninguém sabe por quem, mas acredita-se que por governos, 2 governos, principalmente Coreia do Sul e Estados Unidos, só especulações, tá, pessoal? E ele tinha o intuito, também uma especulação, de atrasar o enriquecimento de urânio do Irã. E esse cara, ele foi muito interessante porque ele conseguiu evadir, né, conseguiu explorar pelo menos 6 vulnerabilidades até então desconhecidas, que a gente chama de Zero Day, e ele foi responsável por, sem o operador da máquina, né, da usina de enriquecimento saber, de diminuir a velocidade das turbinas, e isso impactou num atraso estimado de quase 3 anos aí no programa de enriquecimento do Irã. Tá? Alguns dizem que ele fez bem, né? Outros dizem que ele fez mal. Bom, em 2011 nós tivemos o Zeus, e em 2013 a gente teve o CryptoLocker. Né? Mais um exemplo daquelas ameaças que não tem mais aquele cunho de profit for fun, não é mais por diversão, e sim por grana. Né? Esse CryptoLocker ele era responsável por criptografar arquivos e partições do usuário, e exigia um pagamento em moeda virtual, né, para o usuário receber a senha e conseguir recuperar os seus dados de volta. Bom, e aí vem a pergunta, né? Pô, o antivírus está morto? Né? No final de 2013, o CEO da Symantec, na época o maior fabricante de antivírus do mundo, ele fez essa afirmação, não foi uma pergunta, ele fez essa afirmação, e nos dias seguintes a Symantec se apressou em dizer que ele foi mal interpretado. Mas ele falou que o antivírus estava morto. O antivírus, da forma que ele é hoje, da forma que ele era na época, e que, na verdade, não mudou muito hoje, ele estava morto porque existiam muito mais variantes novas, desconhecidas até então, que eram criadas com uma velocidade muito maior que os fabricantes de antivírus conseguiam criar essas assinaturas. Então, ele não era mais uma ferramenta eficaz na proteção. Né? A minha opinião é que ele não está morto ainda, mas ele vai morrer. Para responder essa pergunta, né, para ajudar a mostrar por que a minha opinião é essa, em 2004 eu mostrei para vocês que a gente teve quase 400 milhões de ameaças. Em 2014. Também em 2014, a gente tem uma estatística aqui que quase 150 milhões foram ameaças desconhecidas, até então desconhecidas. Então, praticamente a metade de todas as ameaças que surgiram no ano passado foram novas. Então, imagina o trabalho de um fabricante como esse, manualmente ou automaticamente, mas de um por um, eu criar vacinas para essas ameaças e distribuir ao redor do mundo, ao redor dos milhões de usuários de antivírus. Então, imagina essa dificuldade. Então, é por isso que a minha afirmação é que o antivírus está morrendo, da maneira como ele é hoje. Bom, falando de ameaças novas, a gente vem para uma definição
que há muito tempo no mercado, a gente está se falando muito, que é a definição de APTs, né, de Advanced Persistent Threats, ameaças avançadas persistentes. E essas ameaças eles têm principalmente 3 características. Primeiro, que é direcionado. O que é direcionado? É uma ameaça onde aquela ameaça é construída para você. Ou seja, é direcionado, tem um alvo certo, e dessa forma, o pessoal brinca que não é mais se eu serei invadido, mas quando eu serei invadido, né? Eu vou mostrar para vocês nos próximos slides o quão fácil é nós criarmos uma ameaça que ninguém pega, que nenhum antivírus pega, né? Então, um APT, uma das características do APT é que é uma ameaça direcionada. Então, ele sabe o que você faz, ele sabe onde você está e ele vai tentar explorar uma vulnerabilidade para o seu ambiente. É muito difícil eu me proteger de um APT. Ele é avançado, né, tem características altamente avançadas de persistência e para que ele se camufle desse sistema de proteção, e ele é persistente, né? Surgiu a Ernst Young publicou uma pesquisa no passado que falou que boa parte, né, dos ataques frutos de um APT, eles passavam em média 120 dias para serem detectados. Ou seja, o cara tinha, em média, 120 dias, 4 meses, roubando informação daquela organização, sem ser detectado. Tá? Então, o quão preocupante isso se torna. Como se proteger de um APT? A forma mais eficaz hoje, infelizmente, é essa. É fazer o hacker jurar que ele nunca vai fazer um ataque baseado em ameaças persistentes. Tá? O negócio está tão avançado hoje que a forma mais benéfica seria essa. Bom, e aí a gente vai para o fruto da pesquisa, que é a análise de malwares, né? Como eu falei para vocês, a gente trabalha com análise de malwares há algum tempo. E aí a gente tinha alguma dificuldade na época, porque a gente utilizava diversas ferramentas que estavam lançadas no mercado para analisar variantes, muitas delas, a maioria delas, não identificadas. Então, quando a gente fala de análise de malwares, a gente tem basicamente 2 ou 3, né, classificações. A gente tem o que a gente chama de análise estática. Análise estática são análises que levam um pouco mais de tempo, exigem um pouco mais de conhecimento, e ele faz uma identificação única da amostra, ou seja, tira um hash daquela ameaça, identifica funções importadas, talvez, de outras ameaças já conhecidas, e, basicamente, ele foca no código, como aquele binário é feito, como aquele binário é construído. Então, ele consegue identificar códigos possivelmente ofuscados, né, de outras ameaças, parte de outras ameaças reutilizadas, verifica os padrões do arquivo binário e também pode fazer o disassembler do código, né, a decompactação, né, do código, para que eu consiga, em linguagem de máquina, identificar as instruções que possam vir a ser maléficas e identificar se aquele binário é ou não uma ameaça. Tá? O problema disso é que é um método que exige muito tempo, geralmente, exige uma análise humana, e é por isso que esse tipo de análise ele não é completamente usado por um fabricante de antivírus. Por quê? Porque, apesar de ele ser eficaz, ele demora muito. E, como a gente viu, são 400 milhões de amostras por ano, novas por ano. Desculpa, diferentes por ano, e quase a metade disso novas. Então, é muito difícil que cada ameaça dessa passe por essa análise mais fina e que dure, que custa, né, muito mais tempo. Existem as análises dinâmicas, que é um método muito mais rápido, que é um método que, a maioria das vezes, é feito de uma forma automatizada, que é o método que a maioria das sandboxes utilizam. Tá? Sandboxes são esses sistemas, né, de análise, onde ele consegue identificar ameaças até então desconhecidas. Então, basicamente, no que ele se baseia? Baseia na execução do binário. Simplesmente eu tenho um sistema operacional host, de um usuário comum, né, ou de um servidor, e eu vou executar aquele binário, executar aquela ameaça, e fazer um tracking de todas as mudanças realizadas por aquela ameaça. E a partir do comportamento que eu já conheço de outras ameaças, e o comportamento e conhecimento que eu tenho do sistema operacional, eu vou avaliar se aquilo é ou não maléfico para aquele sistema, maléfico para aquele usuário.
Então, dessa forma, eu tenho um sistema mais rápido, né, não é tão rápido como se eu já conhecesse a assinatura, mas é um método mais rápido, e eu consigo reconhecer padrões maliciosos no banco de dados que eu já possuo. Ok? Bom, boa parte dessas sandboxes, senhores, são realizados em ambientes virtuais. Por que ambientes virtuais? Porque é muito mais fácil eu restaurar um ambiente virtual ao seu estado normal. Então, a utilização de sistemas virtuais é provavelmente na maioria esmagadora das sandboxes que existem hoje no mercado e nos serviços gratuitos que existem na internet. Porém, isso tem um problema, isso tem um grande problema. Algumas ameaças já conseguem identificar se eles estão ou não dentro de um sistema virtual. E se eu tiver um sistema operacional desktop, por exemplo, de endpoint, baseado no sistema virtual, provavelmente eu estarei em um ambiente de análise. Então, existe uma grande linha de pesquisa exatamente nesse sentido, no sentido de obfuscar a identificação do sistema virtual, justamente para que o malware não se utilize dessa técnica para simplesmente ficar dormindo no sistema do usuário, para que aquele sistema não identifique que aquilo realmente é uma ameaça. Tá? Nosso sistema também sofre, né, desse mal, digamos assim, mas é algo que a gente está trabalhando forte nessas técnicas de ofuscação. Bom, essa é a arquitetura da ferramenta que nós estamos lançando. Existe um front-end de controle, onde o usuário, via HTTP, ele acessa esse sistema de controle, essa interface. Ele faz o upload do malware, de diversas extensões, diversos tipos de arquivos, e esse sistema de controle ele vai transportar esse malware para a VM de análise, onde atualmente a gente trabalha com sistemas Microsoft Windows, né? Por enquanto, a gente só suporta o Windows, e ele vai simplesmente executar aquele malware. E com base nessa execução, o tempo que aquele malware estiver em execução, a gente vai fazendo o tracking de todas as mudanças e comportamentos daquele malware. Um detalhe interessante é que algo que a gente conseguiu inserir é parte da análise estática, não só a análise dinâmica. Então, hoje a gente está fazendo análise dinâmica nesse sistema, nós estamos fazendo parte da análise estática, no que tange ao disassembly do código, e nós também estamos fazendo análise de memória, o que está em execução. Para quê? Para eu identificar um rootkit utilizado comumente por um malware. Dessa forma, eu consigo ter uma precisão maior e casar os dados da análise estática, da análise dinâmica e da análise de memória. Bom, deixa eu voltar aqui um pouco. Como é que eu faço isso? A maioria dos malwares, principalmente aqueles que querem roubar informações de você, não tem só um objetivo destrutivo, né, tem um objetivo comercial, né, financeiro, ele se comunica na internet com botnets ou com servidores que os controlam para extrair aquelas informações e para mandar aquelas informações para fora. Então, o nosso sistema ele tem um honeypot, né, tem uma máquina de honeypot, onde eu consigo capturar todos os dados. Logicamente que eu não deixo, nesse ambiente de análise, a gente não deixa que esse malware se conecte à internet. Eu simulo uma internet, ele pensa que está na internet, e todas as comunicações, na verdade, todas as respostas, na verdade, ele está fazendo com um servidor nosso, que a gente chama de honeypot. Tá? Esse sistema de controle, ele vai verificar quando o malware acaba a execução, ou se ele demorar muito, ele simplesmente vai derrubar, matar esse processo. Ele vai recolher os resultados, e aqui está a inteligência de eu emitir um relatório, onde o usuário ele vai ter uma interface HTML com todo o relatório, e ele também vai ser possível fazer um download de um sumário do relatório em PDF. Tá? Essas ameaças elas ficam registradas para fins de pesquisa, e você tem acesso ao relatório na hora de acesso e também através do hash. Se você tiver o hash daquela ameaça, você pode imputar na ferramenta e você consegue pegar aquele relatório novamente. Ok? Bom, quais são as vantagens desse sistema? As vantagens desse sistema são aquelas que eu falei. Eu consigo reunir, diferente de outras sandboxes, né, disponíveis, tanto
Análise comportamental, baseada em análise dinâmica, baseada em registros, sistemas de arquivos, os processos que foram criados, as comunicações, com quem que ele tentou se comunicar, qual foi o e-mail que ele tentou enviar, com quais servidor, quais foram as queries de DNS que ele tentou. Registros, quais foram as chaves de registro que ele criou, quais foram as chaves de registro que ele deletou e etc. Arquivos, e eu também consigo mapear, né, fazer o desassembly do código, para que um pesquisador analise aquelas instruções, e eu faço também análise de memória, procurando os drivers carregados e rootkits já conhecidos, comumente utilizados por malwares. A gente casa todas essas informações e ajuda o usuário a definir se aquilo é ou não uma ameaça para o sistema. Bom, aqui são alguns comportamentos que a gente mapeia. Hoje a gente já está mapeando mais de 50 comportamentos, mas se o malware, por exemplo, tentou enviar um e-mail, né, se tentou se auto-replicar por e-mail, risco crítico, se ele tentou instalar novos certificados de segurança, a gente viu na palestra de Wi-Fi, né, o risco que eu tenho de eu aceitar um certificado de segurança não confiável, né, inválido. Se ele tentou se auto-instalar na inicialização do sistema, ou seja, indica persistência, se ele criou arquivos no diretório de sistema, se ele modificou ou destruiu arquivos não temporários, nenhum arquivo, nenhum software deveria fazer isso. Mudanças nas configurações de navegadores web, por exemplo, ele pode mudar a configuração, a página inicial do seu navegador web, colocar um proxy para que você, na verdade, saia redirecionado por um proxy, criação de novos processos, e uma série de outros comportamentos. Um outro comportamento que a gente implementou na semana passada foi a detecção de rootkits já conhecidos, né, já utilizados por outros malwares. Bom, essa é a ferramenta. Essa ferramenta ela vai estar disponível na internet gratuitamente na segunda semana de julho, daqui a pouco mais de um mês. Tá? Essa aqui vai ser a cara da ferramenta. A gente tem o apoio da Universidade Estadual do Ceará e alguns pesquisadores do INSERT, um laboratório de segurança, de pesquisa de lá. Ele tem uma gestão de filas, logicamente, para eu definir quem é que é o primeiro da fila e conseguir atender todas as requisições. E existe uma série de passos de análise, e essas análises será emitido um relatório e também será permitido que o usuário analise aquele relatório em HTML, por ser mais dinâmico, para ele ter acesso ao usuário ao relatório completo. Bom, um resumo da ferramenta: é um serviço online gratuito para análise de até X amostras por dia. Eu tenho aqui, pessoal, um relatório, um sample do que essa ferramenta ela vai entregar. Bom, esse aqui é um sample de uma ameaça real. Tá? Foi uma ameaça que a gente criou. Na verdade, era um relatório em PDF, onde esse PDF ele possuía um rootkit, um payload executável. Na verdade, era um binário disfarçado de PDF. E apesar de ele abrir o Adobe com algum conteúdo, ele tinha lá um binário executável rodando por trás. Tá? Esse foi um binário que a gente escolheu, foi um binário que a gente modificou de uma ameaça já conhecida, que é a segunda variante do MyDoom, que foi em 2012, para vocês verem o quão fácil foi nós bypassarmos o sistema de antivírus. A gente demorou mais ou menos 1 hora e 10 minutos para fazer isso. Tá? Bom, aqui eu tenho detalhes da análise, a data, né, que aquilo foi feito e a duração. Eu tenho alguns comportamentos maliciosos que foram observados, né, para que o usuário ele tenha a possibilidade de concluir se aquilo é uma ameaça ou não. Então, nesse caso, por exemplo, eu achei um rootkit que era comumente utilizado por outros malwares. O arquivo ele tentou se auto-replicar via e-mail, instalou novos certificados de segurança, se instalou, mudou o registro de sistema para que aquele binário fosse chamado na execução do sistema, criou arquivos no diretório de segurança, modificou e destruiu arquivos, fez mudanças nos navegadores web e criou novos processos. Tá? Aqui eu tenho detalhes do sample, o nome do sample, morphoslabs.pdf, é do tipo PDF. Aqui eu tenho algumas informações de se esse binário ou se esse executável, por exemplo, é de alguém, é conhecido, usa a biblioteca de um fabricante conhecido e etc. Eu tenho algumas restrições em alto e baixo nível. Ainda na análise estática, eu submeto aquela ameaça para o vírus total.
né, via API, e vocês veem que esse cara, antes de ser encodado, né, antes de ser trabalhado, esse cara era reconhecido por 51 das 57 engines, e depois de 1 hora e 10 minutos a gente conseguiu fazer com que ele fosse detectado por apenas uma dentre 57 engines de antivírus. Vocês veem o quão, não vou dizer que é fácil, mas o quão comum, né, o quão possível é a gente bypassar uma ferramenta de antivírus. Okay? Eu deixo aqui links para análise. Ainda, dentro da análise estática, eu tenho o disassembler do código, o disassembler do executável. Faço análise de memória. Essa análise de memória é baseada nos rootkits comumente utilizados por malwares. Então, aqui eu destaco algumas instruções conhecidas que são executadas comumente por malwares, tá, em vermelho. Mostro os hooks da API hooks, que também são instruções comumente utilizadas por malwares. E aqui eu vou para a análise dinâmica. Então, atividades de registro, quais foram as chaves de registro que foram criadas, quais foram as chaves de registro deletadas, quais foram as chaves de registros modificadas. Atividades em arquivo. Aqui tem um gráfico temporal, né? A execução durou 2 minutos e 20, então eu tenho, por tempo, todas as ações e com o risco que aconteceram, e como foi que isso aconteceu, né? Tenho essa análise temporal. Logicamente, na interface HTML, quando vocês passarem o mouse, vocês vão conseguir ver exatamente qual foi, né, aquela função, que função foi essa que foi classificada. Eu faço um print do ambiente de análise. Aqui eu tenho, por exemplo, um Windows 7, e vocês veem que, apesar de ser um binário executável, ele chamava o Adobe e colocava um conteúdo lá. Então, eu vejo, né, se ele deu alguma interação com a máquina, os screenshots, né? Atividades de arquivos, quais foram os arquivos criados, os arquivos lidos, os arquivos deletados, os arquivos modificados. Atividades em processos, quais foram os processos que ele startou, o processo que, eventualmente, ele matou. Queries de DNS, quais foram os domínios que ele tentou fazer query, qual foi o tipo de requisição, quanto durou e qual foi o país desses domínios, tá? Qual foi o país desses IPs, dessas queries que ele fez. Os e-mails que ele enviou, os e-mails que ele tentou enviar, na verdade, porque toda requisição que ele fizer é direcionada para o honeypot. O honeypot também tem um SMTP aberto, seja por autenticação ou sem autenticação. E tudo que qualquer usuário, qualquer senha que ele mandar lá, ele vai responder como OK, e vai dar a entender para o malware que ele enviou aquele arquivo. Tá? Com quem foi que ele se comunicou via TCP, qual foi o país, e se aquele IP é de uma botnet conhecida. Tá? Então, isso vai ajudar vocês a classificar se realmente ele está tentando se comunicar com a botnet, fazer com que aquela máquina passe a ser controlada por essa botnet. As comunicações TCP e as comunicações UDP. E aqui embaixo, para finalizar, eu tenho um mapa de geolocalização, onde eu mostro visualmente com quais países ele tentou se comunicar. Só para deixar claro que o malware ele não consegue ir para a internet, simplesmente isso é tudo simulado para que, quando ele faça uma tentativa, ele continue fazendo as próximas para que a gente consiga mapear o comportamento dessa ameaça. Legal? Bom, para finalizar e para resumir, esse serviço vai ser um serviço online gratuito para análise de X amostras por dia, a gente ainda não definiu esse número. É uma plataforma brasileira, isso é importante, porque não existe ainda sistemas gratuitos e com relatórios em português. Né? Isso pode parecer meio clichê, mas não é. Né? Isso para algumas empresas é bem importante, para alguns usuários isso é bem importante. A gente consegue fazer uma combinação de técnicas não só dinâmicas, como a maioria da sandbox, mas a gente utiliza técnicas estáticas e técnicas de análise de memória. Você tem a possibilidade de fazer um download do sumário do relatório em PDF. Por que eu coloquei isso? Porque a maioria das sandboxes hoje você só consegue baixar o pacote em HTML. Então, como o relatório é muito grande, se você precisar disso para consultar depois, né, o acesso daquele pacote pode ser dificultado. Então, esse é o arquivo que eu mostrei para vocês agora foi um sumário válido, é um sumário de uma análise de uma ameaça real. É isso que vocês vão conseguir baixar.
Fonte de inteligência, novas tendências e técnicas de ameaça desconhecidas, né? No site vai ter algumas informações, algumas estatísticas de quantos samples foram mandados para o sistema, quantos daqueles samples eram desconhecidos, quantos eram conhecidos, né? O que a gente deve se preocupar aí, como é que está o panorama do que está passando por lá. E é uma contribuição para a comunidade que a gente procura fazer. Lançamento dessa ferramenta, dia 15/7/2015. Esse é o host, esse é o endereço da ferramenta, threadsinvitro.morphoslabs.com. A partir do dia 15, isso vai estar liberado para o público. Algo que está como trabalhos futuros, mas na verdade é algo que a gente já está trabalhando, né? A gente está trabalhando em suporte a diferentes sistemas, a novos sistemas, a versões de sistemas operacional. Hoje essa ferramenta está suportando o Windows XP e o Windows 7, mas a gente já está trabalhando para que ela funcione em Windows 8. Pedro, então, se aquela ameaça for, provavelmente uma ameaça que é construída para o Windows 8, ela também vai funcionar no Windows 7, mas se ele utilizar bibliotecas de PowerShell, por exemplo, é uma arquitetura do Windows 8, a gente não vai conseguir mapear esse comportamento até que a gente tenha VMs de análise que suportem esse sistema operacional. Tá? E se a gente finalizar a arquitetura para o Windows 8, a arquitetura de sistemas de servidores, como o Windows 2008 Server, o Windows 2008 Server também já vai ser bastante facilitado. Reconhecimento de padrões de forma automatizada, através de algoritmos de aprendizagem de máquina baseado em anomalias comportamentais. Então, com base nas anomalias que a gente tem, se ele tem características maliciosas, né, as técnicas de aprendizagem para os novos padrões mesmo que a gente não conheça, né, a gente está trabalhando na automatização disso. E melhoria nas técnicas de ofuscação de reconhecimento de ambientes virtualizados. Isso não somos nós que estamos trabalhando, mas o mundo todo, todos os fabricantes de sandbox do mundo estão trabalhando nisso, tanto as sandbox gratuitas quanto as sandbox comerciais, né? E é algo que a gente vem trabalhando forte para resolver. Muito obrigado, pessoal. É isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Fico à disposição aí para qualquer pergunta. Ok, pessoal, temos aí tempo para perguntas. Alguém gostaria de fazer um comentário? O microfone aqui para a transmissão. A instituição e o nome, por favor. Marco de Freitas, Saberlan. Eu tenho uma pergunta. Qual é o papel do MAC, do DAC e também de Linux Containers no controle de malware? Desculpa, meu amigo. Repita a pergunta, por favor. Deixa eu subir um pouquinho esse microfone. Tecnologias de controle como SE Linux, MAC, DAC e Containers no controle de malware. Qual é o papel? Bom, hoje, a nossa ferramenta ela é focada em ambientes Windows, né? O reconhecimento de arquivos em diferentes plataformas ainda vai ser algo que a gente vai trabalhar, né? A escolha da plataforma que a gente utilizou foi por conta simplesmente da amplitude, né? Hoje, mais de 85% das ameaças no mundo são para ambientes Windows, então eu acredito que é nosso interesse também suportar esses ambientes baseados em Unix. Moreiras, do NICBR. Assim, algumas semanas atrás, a gente se deparou com um software, que supostamente é um software de segurança, mas usado por algumas instituições financeiras, mas que tem algumas características interessantes que lembram um pouquinho a gente de malwares, né? E esse software estava com um probleminha e mudava o certificado da máquina. Não. O software, se a máquina tinha IPv6, ele simplesmente bloqueava todo o acesso à rede, quer dizer, ele bloqueava todo o acesso aos sites que tinham IPv6, mesmo via IPv4. Por exemplo, eu tentava acessar o Google tem IPv6, não conseguia acessar o Google nem via IPv4. E daí as pessoas achavam que a internet estava quebrada, porque esse software ele se instala sozinho, o usuário não consegue desinstalar. Então, é um software de segurança com características bem únicas. A minha pergunta, resumindo, depois da contextualização, aí é assim,
Esse tipo de ferramenta já considera IPv6 como algo que existe nas análises de rede e testes, ou é alguma coisa totalmente fora de contexto? O tipo de comportamento analisado não tem nada a ver com o comportamento de rede? Como Olha, na verdade, a análise de rede que a gente faz hoje é para tentar mapear alguma possível comunicação com uma botnet conhecida. Tá? Então, o nosso foco hoje é o sistema operacional. Então, boa parte do conhecimento que a gente tem é baseado no conhecimento que a gente tem na arquitetura do sistema operacional. O que a gente faz com rede hoje é mapear as requisições que ele faz para fora e verificar qual é o país e se aquele destino é ou não uma botnet conhecida. Nosso sistema hoje ele não suporta IPv6. Tá? Mas foi interessantíssima a sua pergunta, porque eu sei qual é o software que você está falando, e esse software realmente tem características fantásticas. Inclusive, uma das características é algo que a minha ferramenta coloca como maléfico, que é mudar o certificado, instalar novos certificados no sistema operacional. Essa ferramenta que você está falando faz isso. Ah, faz? Faz. O que mais que ela faz que você descobriu com o seu sistema? Se ela for executada, então é algo que a gente caracteriza como... Enfim, nosso sistema hoje ele não está olhando, não suporta ainda IPv6. Não que nós não julgamos isso como importante. Muito pelo contrário, é algo que a gente está trabalhando e provavelmente vai surgir ainda esse ano. Mas, respondendo a sua pergunta, o que a gente faz de rede hoje? Mapear os destinos para verificar se aquela é ou não uma comunicação maléfica, Obrigado. digamos assim. O que o analista de segurança chama de vulnerabilidade, o banco chama de feature. Tem umas perguntas online aqui. O Danton. Danton Internexo. Por quanto tempo fica rodando o sandbox? Por quanto tempo o malware fica rodando? É isso? Ele pode rodar pela eternidade, ou então ele pode, digamos assim, preparar um ambiente para disparar alguma coisa daqui a um ano. Isso foi uma pergunta fantástica. A maioria das sandbox elas sofrem com esse mal. Por quê? Porque um malware ele pode ser programado para só ser executado daqui a 2 horas, daqui a um mês, daqui a um ano, como você mesmo falou. Então, as ferramentas de análise sofrem exatamente com isso. O que nós fazemos para tentar mitigar esse problema? Se você tiver uma ameaça, essa ameaça você viu que a gente faz alguns tipos de análises estáticas nessa ameaça. Então, nós tentamos detectar no código daquele binário temporizadores. E se nós identificarmos temporizadores, nós vamos dizer para o usuário que aquela ameaça possui um temporizador, porém nós não podemos afirmar se aquela ameaça, se aquele binário é uma ameaça ou não. Tá? Então, como é que a gente se protege disso? Tentando identificar funções de temporizadores, exatamente para tentar fugir disso. Mas é uma pergunta bastante válida, porque algumas ameaças elas ficam dormentes por um tempo, e só daí executam justamente para sair de plataformas de análise. Uma delas é muito famosa e você mencionou no começo da tua apresentação, né? Exatamente. Seria possível, no ambiente virtualizado, você acelerar o tempo? Olha, existem 2 pesquisas, uma da Europa e outra do Japão, que faz exatamente isso. Né? Ele tenta mexer, ele faz operações temporais no sistema operacional para que o malware ele pense que já passou esse tempo. Isso. Né? Existem 2 pesquisas nesse sentido, nessa linha, é algo que eu particularmente já estou pesquisando, mas eu ainda não vi muito isso funcionar, né? Mas são linhas que já estão sendo... Obrigado. De nada. Oi, Miriam do CertBR. Assim como tem alguns malwares que só executam depois de um determinado tempo, a gente sabe que tem alguns que dependem do estímulo que ele recebe. Por exemplo, ele só entra em ação se o usuário entrar num site bancário e for de um banco brasileiro. Se vocês estão verificando essa possibilidade. De como estimular o malware nesses casos. O que a gente procura fazer hoje é instalar no ambiente de análise diversas ferramentas que os usuários comumente utilizam. Por exemplo, a nossa ferramenta ela vai suportar sistemas de diretório, né? Desculpa, sistemas de Office, né?
leitores em PDF, vai ter Java instalado. Então, qualquer tipo de interação que o malware precise fazer para simular que é um usuário fazendo, a gente vai fazer. Então, simular, você está entrando num site bancário, ou num site de comércio eletrônico, ou numa rede social para pegar a senha, vocês vão tratar esse tipo de comportamento? Isso hoje ainda não está implementado, mas é algo que a gente já tá pesquisando. E a nossa ideia é, a partir das bibliotecas e dos softwares que já estão instalados na máquina, fazer requisições, enfim, randômicas, né, para tentar que o malware seja estimulado para que a gente consiga pegar essas informações. Algo que já está sendo feito é, a partir do strings, do binário, a gente procurar interações com endereços de comunidades conhecidos. Por exemplo, o malware que a gente analisou na semana passada, depois de a gente conseguir passar o strings naquele binário, a gente viu que ele fazia muitas referências para o PayPal. Né? Então, apesar de a gente não conseguir simular isso hoje, a gente tem um banco de dados do que já é conhecido, a gente já alerta o usuário. Olha, foi encontrado termos, né, de sites e de bibliotecas conhecidas. Então, é algo que a gente já procura, né, enfim, alertar o usuário. Obrigada. Acho que temos uma pergunta online. Rubens. Temos várias. Qual é o diferencial dessa ferramenta em frente a um Intrusion Detection System? Bom, o principal diferencial da ferramenta é a combinação das 3 técnicas, não só o que a maioria das ferramentas de sandbox utilizam, que são técnicas de análise estática. A gente também faz técnicas de análise dinâmicas e análise de memória, né? Então, a gente acredita que o principal diferencial dessa ferramenta é a junção, a união desses 3 tipos de técnicas. Você disse que a ferramenta ainda vai ser disponibilizada. O endereço onde vai ser disponibilizada já está definido? Tá aqui, inclusive. Tá bom. Bem, vamos agradecer então, Pedro. Obrigado, Pedro, pela apresentação.